Você está passando por dias difíceis? Talvez o problema esteja no seu bolso, dívidas acumuladas, contas que não param de chegar, uma instabilidade financeira que tira seu sono. Ou talvez esteja no coração, conflitos no casamento, discussões em casa, filhos rebeldes, mágoas mal resolvidas com pessoas que você ama. Pode ser que o problema esteja dentro de você. Ansiedade, solidão, tristeza constante, falta de direção espiritual ou até uma fé que parece estar se apagando. Seja qual for a sua luta, dias difíceis fazem parte da vida de todos nós. Mas o que muda tudo é como você enfrenta esses dias. E é exatamente isso que Jesus nos ensinou. A palavra de Deus não nos livra das batalhas, mas nos fortalece para vencê-las. Neste vídeo, vamos mergulhar nos ensinamentos de Jesus e descobrir como a Bíblia nos dá sabedoria, resistência e consolo nos piores momentos da vida. Vamos falar sobre como superar dias difíceis com fé, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. O que fazer quando Deus está em silêncio? Como manter o coração firme quando você já não tem mais forças? E como encontrar paz quando o mundo está em caos? Você não chegou aqui por acaso. Talvez esta seja a resposta que você tanto pediu. Jesus deixou instruções claras para quem está sofrendo, e elas estão na palavra. Aqui, você vai aprender não apenas a pedir ajuda a Deus, mas a entender como Ele age nas dificuldades e como a sua fé pode ser fortalecida justamente nos dias mais escuros. Se você está cansado, confuso ou no limite, assista até o fim. O que você precisa hoje pode não ser uma solução instantânea, mas uma direção firme que vem do alto. Poucas coisas na caminhada cristã causam tanto desconforto quanto sentir que Deus está em silêncio. Você ora, pede, chora, clama, e o céu parece fechado. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhuma direção. É como se suas palavras se perdessem no ar, sem eco, sem retorno. Esse silêncio pode parecer cruel, especialmente quando você está passando por uma luta grande, um dilema difícil ou um momento de dor profunda. A sensação é de abandono e o inimigo logo sussurra: Deus te esqueceu. Mas será que o silêncio de Deus é ausência? Ou será que Ele está falando de outra forma? É aqui que muitas pessoas se perdem. Interpretam o silêncio como rejeição. Mas ao longo da Bíblia, vemos algo completamente diferente. Davi, no Salmo 13, começa dizendo: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, 1. Ele não teve medo de expor sua dor diante de Deus, mas ao final do salmo declara: Confio na tua misericórdia. O meu coração se alegra na tua salvação. O silêncio não o fez desistir, o fez confiar ainda mais. Esse silêncio que dói também pode ser pedagógico. Deus é Pai, e pais que amam não mimam, mas ensinam. Ele nos amadurece no silêncio. Pense em um professor durante uma prova. Ele está presente, mas quieto. O fato de estar em silêncio não significa que foi embora. Significa que já ensinou. E agora é hora de ver o quanto o aluno aprendeu. Assim também é com Deus. Muitas vezes Ele já falou, já orientou, já semeou. Mas nós queremos ouvir de novo porque ainda não confiamos de verdade. Outra razão pela qual o céu parece silencioso é o excesso de ruído dentro de nós. Ansiedade, medo, raiva, pressa. Tudo isso abafa a sensibilidade espiritual. Jesus mesmo se retirava para orar em lugares silenciosos, longe da multidão. Ele entendia que ouvir o Pai exige calma, quietude, solitude. O céu não está mudo. Nós é que às vezes estamos surdos. É importante reconhecer também que nem sempre pedimos por aquilo que Deus deseja dar. E isso, naturalmente, gera silêncio.
Porque Deus não é um gênio da lâmpada. Ele não responde tudo o que pedimos apenas porque suplicamos. Em Tiago 4:3 lemos: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Deus não compactua com desejos que nos afastam dele. Então, o silêncio, em alguns casos, é uma forma de correção. Ele não responde porque, se respondesse, nos entregaria algo que nos destruiria. Mas o silêncio também pode ser um tempo de preparação. Pense em José, no Egito. Durante anos ele foi escravo e depois prisioneiro, sem saber quando, ou se, seria libertado. Deus parecia ausente. Mas tudo aquilo fazia parte de um processo maior, que ele só entenderia anos depois, quando se tornasse governador e salvasse sua família da fome. O silêncio de Deus ali era como o intervalo entre uma promessa e o seu cumprimento. Se você está passando por esse silêncio agora, é hora de fazer algumas perguntas honestas. O que Deus já me disse e eu ainda não obedeci? O que tenho buscado mais? A resposta ou a presença? Tenho confiado ou apenas exigido? Estou em busca da vontade dele ou da minha própria? O céu nunca está mudo. Às vezes, Deus fala por meio da espera. Às vezes, Ele está preparando você para algo maior, para algo mais profundo, mais duradouro. O silêncio dele pode ser o ambiente onde a sua fé vai crescer de verdade. Por isso, não desista. Continue buscando. Mas não apenas respostas. Busque relacionamento. Deus não quer apenas resolver os seus problemas. Ele quer formar o seu coração. Não existe oração mais poderosa do que aquela feita com o coração em pedaços. É nesses momentos, quando faltam palavras e sobra dor, que nosso clamor chega com força ao céu. A Bíblia não diz que Deus responde aos discursos mais bonitos, mas sim ao espírito quebrantado e ao coração contrito. Salmo 34:18 nos lembra: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Em outras palavras, Deus não apenas ouve, Ele se aproxima quando estamos aflitos. Às vezes, pensamos que para Deus nos ouvir, precisamos de frases bonitas, de argumentos bem construídos, de formalidades. Mas Ele não está interessado na performance da oração, e sim na sinceridade por trás dela. O coração aflito não tenta impressionar, ele apenas se derrama. E Deus se move nesse lugar de vulnerabilidade. Um exemplo claro disso está na história de Ana, mãe do profeta Samuel. Em 1 Samuel 1, vemos uma mulher aflita, amargurada, estéril, sendo humilhada por Penina, outra esposa de seu marido. Ana vai ao templo, ora em silêncio, apenas movendo os lábios, com o coração completamente esmagado. O sacerdote Eli, ao vê-la, acha que ela está embriagada. Mas Ana responde com firmeza: Não, meu senhor, sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. 1 Samuel 1,15. Essa expressão, derramar a alma, é o que define uma oração verdadeira. Ana não trouxe uma lista de pedidos. Ela trouxe a si mesma. Trouxe a sua dor, a sua vergonha, a sua humilhação, a sua esperança. E diante desse tipo de entrega, Deus não fica indiferente. Ele respondeu. E não apenas respondeu com um filho, mas com um profeta que marcaria a história de Israel. O coração aflito também nos conecta com a humanidade de Jesus. No jardim do Getsêmani, horas antes de ser preso e crucificado, ele orou em profunda angústia, a ponto de suar gotas de sangue. Ele clamou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Jesus, o próprio Filho de Deus, mostrou que não há pecado em sentir dor, em clamar, em implorar, desde que nosso clamor venha de um coração rendido e não rebelde.
É importante entender que Deus não se comove com drama, mas com verdade. Clamar não é gritar desesperadamente. Clamar é abrir o coração com fé de que alguém está ouvindo. É reconhecer nossa limitação e colocar toda a nossa confiança em um Pai que sabe exatamente o que está acontecendo, mesmo quando não entendemos. Quantas vezes você já chorou sem saber o que dizer? Quantas vezes se sentiu sufocado, sem forças nem para orar? Pois saiba, nesses momentos, sua alma está orando e Deus está ouvindo. Romanos 8:26 nos diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até mesmo o silêncio da sua dor pode ser uma oração aos olhos de Deus. Então, não esconda sua dor. Não tente disfarçar sua fraqueza diante de Deus. Ele não precisa de uma versão forte sua. Ele quer a versão real. A dor não é algo para esconder, é algo para entregar. Deus valoriza mais um clamor sincero do que 1000 orações mecânicas. Se hoje você está aflito, entregue isso a Deus do jeito que está. Não espere estar forte para orar. Ore para ser fortalecido. Não espere entender tudo. Ore mesmo sem entender nada. Porque o coração aflito que clama com sinceridade nunca fica sem resposta, ainda que a resposta venha em forma de paz antes de solução. Uma das razões mais comuns pelas quais sentimos que nossas orações não são atendidas é o fato de pedirmos sem direção, sem propósito e muitas vezes com motivações que não se alinham à vontade de Deus. Oramos por respostas rápidas, soluções imediatas e mudanças externas, sem nos perguntarmos se o que estamos pedindo é realmente o que Deus quer para nós. E o mais alarmante, nem sempre pedimos com fé, mas com ansiedade, tentando convencer Deus a fazer nossa vontade. Tiago 4:3 é direto ao tratar desse assunto. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos prazeres. Esse versículo nos confronta com uma verdade incômoda. Nem todo pedido é justo, nem toda oração é correta. Às vezes, oramos com foco apenas em nós mesmos. Queremos alívio, conforto, vitórias pessoais. Mas ignoramos completamente se isso glorifica a Deus, edifica outros ou promove a sua vontade. Quando pedimos sem direção, corremos o risco de transformar a oração em um ritual vazio, como se fosse uma tentativa de manipular o céu. Mas oração não é uma ferramenta de controle. É um canal de comunhão. Não se trata de trazer Deus para os nossos planos, mas de alinhar nosso coração com os planos dele. Esse alinhamento é o que dá poder à oração. É o que transforma um simples pedido em uma conversa espiritual eficaz. Um exemplo bíblico claro é o da mãe dos filhos de Zebedeu, que se aproximou de Jesus e pediu que seus 2 filhos se assentassem ao lado dele em seu reino, um à direita, outro à esquerda, Mateus 20 e 22. Ela não estava interessada na missão de Jesus, mas na posição de seus filhos. Era um pedido motivado por status, ambição pessoal. E Jesus respondeu com sabedoria: não sabeis o que pedis. Essa frase resume bem o que acontece quando pedimos sem direção. Achamos que sabemos o que é melhor, mas estamos completamente fora do centro da vontade de Deus. O erro de pedir sem direção também pode estar na pressa. Às vezes, oramos em desespero, sem refletir, sem buscar discernimento, sem esperar pela resposta de Deus. Lançamos palavras ao vento, esperando um milagre instantâneo. Mas Deus não é impulsivo. Ele trabalha com propósito, com tempo certo, com sabedoria eterna. E quando nossas orações não seguem esse ritmo, elas não produzem fruto. Pedir sem direção é como atirar uma flecha sem mirar. Pode até parecer que estamos fazendo algo, mas não estamos indo a lugar nenhum.
Pior ainda, podemos até acertar, mas no alvo errado. E o resultado disso é frustração espiritual. Começamos a achar que Deus está longe, que não se importa, quando na verdade somos nós que não estamos atentos à rota que Ele deseja traçar. Aqui entra a importância da palavra de Deus. É por meio dela que aprendemos o que devemos buscar. João 15:7 diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Note a condição: primeiro permanecer em Jesus, depois deixar que suas palavras habitem em nós, e só então nossos pedidos estarão alinhados com aquilo que será atendido. Portanto, antes de pedir, precisamos perguntar: o que Deus quer com isso? Essa oração promove o reino ou só o meu bem-estar? Isso vai glorificar a Deus ou apenas satisfazer um desejo meu? Existe uma grande diferença entre orar por necessidade e orar por capricho, e Deus sabe distinguir perfeitamente. Se você tem se sentido frustrado por não receber o que pediu, talvez seja a hora de reavaliar seus pedidos. Reflita: estou orando com base em emoções passageiras ou em convicções espirituais? Estou buscando apenas o livramento ou também o propósito? Estou tentando convencer Deus a fazer algo ou permitindo que Ele me convença do que é melhor? O primeiro passo para ser atendido é pedir com direção. Direção que vem da palavra, da comunhão com o Espírito Santo, da entrega diária à vontade de Deus. Quando oramos com essa clareza, até os nãos de Deus se tornam respostas que fazem sentido. Se existe alguém que sabia exatamente como pedir ajuda a Deus, esse alguém é Jesus. E o mais impressionante é que, mesmo sendo o Filho de Deus, ele nunca se apoiou em privilégios espirituais para alcançar respostas. Pelo contrário, ele orava com humildade, reverência e dependência total do Pai. E isso nos ensina que o segredo não está em quem ora, mas em como se ora. O modo como Jesus se colocava diante de Deus é o modelo definitivo de oração para todos nós. Em várias passagens dos evangelhos, vemos Jesus se afastando das multidões, subindo montes, buscando lugares silenciosos para orar. Ele fazia isso não por obrigação religiosa, mas por necessidade de comunhão. A oração de Jesus não era ritual, era relacionamento. E é essa consciência que transforma a oração de um ato religioso em um ato de entrega. O momento mais intenso dessa entrega aconteceu no Getsemane. Ali, Jesus enfrentava o peso da cruz antes mesmo de ser crucificado. Ele sabia o que estava por vir: dor, rejeição, sofrimento. Então, ele se volta ao Pai em uma das orações mais humanas da Bíblia. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa frase revela a essência da oração verdadeira. Jesus não disfarça a dor. Ele pede que, se possível, o sofrimento seja evitado, mas logo em seguida ele se submete à vontade do Pai. Essa atitude nos ensina algo fundamental. Orar não é apenas apresentar desejos a Deus, é também entregar o controle a Ele. É confiar que mesmo quando nosso pedido parece justo, o plano de Deus é melhor. Além do Getsemane, outro exemplo claro está na oração do Pai Nosso. Mateus 6, 9, 13. Nela, Jesus nos mostra como estruturar a oração com equilíbrio. Começamos reconhecendo quem Deus é. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Depois, nos submetemos à vontade dele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E só então apresentamos nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa ordem não é aleatória. Ela revela prioridades espirituais. Primeiro Deus, depois seus planos, por fim, nossas demandas.
O que vemos em Jesus é que a oração não gira em torno da urgência do nosso problema, mas da centralidade de Deus. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, tudo o mais se alinha. Isso não significa que Jesus ignorava as necessidades humanas. Ele orava por cura, por provisão, por proteção, mas cada pedido era feito dentro de um espírito de confiança e rendição. E é isso que muitas vezes falta nas nossas orações: submissão real. Outro ponto essencial é que Jesus orava constantemente e não apenas nos momentos de crise. A Bíblia mostra ele orando antes de grandes decisões, como ao escolher os 12 discípulos, Lucas 6:12, antes de realizar milagres, antes de enfrentar a cruz. Isso mostra que a oração de Jesus não era um último recurso, mas um estilo de vida. Muitos de nós só lembramos de orar quando tudo desmorona. Jesus nos ensina a orar para construir, não apenas para consertar. A oração eficaz, como a de Jesus, nasce de um coração que conhece o Pai. Por isso, antes de buscar uma resposta, busque conhecer quem é o Deus a quem você ora. Esse relacionamento vai moldar seus pedidos, ajustar suas expectativas e fortalecer sua fé. Portanto, se você quer saber como pedir da maneira certa, olhe para Jesus. Observe como ele falava com o Pai. Note o tom, a entrega, a confiança. E principalmente perceba que ele orava para glorificar o nome de Deus e não apenas para aliviar a dor. Esse é o modelo. Esse é o caminho. Uma das verdades mais claras e inegociáveis da Bíblia é que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. E isso não é uma metáfora espiritual, é uma realidade prática. Há pessoas que oram intensamente, fazem campanhas, jejuam, mas ainda assim não são atendidas, porque no fundo se aproximam de Deus com altivez, exigência ou um sentimento de que merecem algo. A soberba espiritual é sutil e extremamente destrutiva. A humildade, por outro lado, é a chave que destrava respostas, mesmo quando tudo parece estar travado. Humildade não é se diminuir diante dos outros, é se posicionar corretamente diante de Deus. É reconhecer que você precisa dele para tudo. É orar sabendo que sem ele não há vitória, não há resposta, não há saída. Quando nos achegamos ao Senhor com esse tipo de coração, a presença dele nos envolve, a graça dele nos cobre e a resposta começa a ser preparada, mesmo que ainda não seja visível. Jesus ilustrou essa verdade de forma poderosa em uma das parábolas mais impactantes sobre oração, a do fariseu e do publicano, registrada em Lucas 18:9-14. O fariseu orava de pé dizendo palavras bonitas, exaltando suas boas obras, agradecendo por não ser como os pecadores. Já o publicano, um cobrador de impostos, nem conseguia levantar os olhos ao céu. Ele apenas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus foi claro. Foi o publicano quem saiu justificado e não o fariseu. O motivo? A postura do coração. Um tentou impressionar Deus. O outro apenas se apresentou como necessitado. Essa diferença de atitude muda tudo. Deus não está interessado na performance, mas na verdade. O que move o coração de Deus não é um currículo espiritual, mas a consciência da nossa dependência dele. É por isso que muitos pedidos, por mais legítimos que sejam, acabam não sendo atendidos, porque são feitos a partir de um lugar de exigência, não de submissão. Às vezes, oramos como se Deus fosse obrigado a nos dar algo, como se estivéssemos cobrando uma dívida. Mas Deus não se deixa manipular. Ele é Pai, sim, mas também é Senhor. E a oração precisa refletir essa reverência. O poder da humildade também se manifesta na disposição de ouvir e não apenas falar. Muita gente ora, mas não para escutar.
não se silencia para ouvir a voz de Deus. Humildade é saber que a resposta pode não vir do jeito que esperamos, e mesmo assim aceitar. É abrir mão da necessidade de controlar o tempo e o formato da resposta. Neemias é um exemplo bíblico de humildade em oração. Ao saber que Jerusalém estava destruída, ele chorou, jejuou e orou por dias. Antes de agir, antes de planejar, ele se prostrou. E sua oração começa com reconhecimento da grandeza de Deus, confissão de pecados do povo e da sua família. E só depois apresenta o pedido. Neemias não tratou Deus como um recurso emergencial, mas como um Senhor digno de honra e temor. Essa postura foi o início da restauração. E quanto a você? Quando ora, você está se aproximando de Deus com humildade ou com pressa? Você reconhece que precisa dele ou está apenas tentando obter o que quer? O tom da sua oração diz muito sobre o estado do seu coração. Talvez a chave que falta para sua resposta não esteja na intensidade do seu clamor, mas na sinceridade da sua entrega. Humildade também é aceitar quando Deus diz não. É crer que o Pai sabe melhor, mesmo quando não entendemos. E mais do que isso, é continuar confiando mesmo sem explicações. Porque quem é humilde não ora apenas por respostas. Ora porque ama a presença de Deus, mesmo em silêncio. Se você deseja ser ouvido por Deus, comece pela base. Humilhe-se diante dele. Reconheça quem ele é. Reconheça quem você é e então ore. Essa oração, sim, move o céu. Uma das maiores viradas de chave na vida de oração de qualquer cristão acontece quando ele entende que orar não é apenas apresentar desejos, mas alinhá-los com a vontade de Deus. É natural que, em momentos de dor, crise ou necessidade, a gente queira soluções rápidas, alívios imediatos. Mas o plano de Deus nem sempre é nos tirar do problema. Muitas vezes é nos moldar através dele. E orar de forma eficaz exige que a gente aprenda a discernir isso. Em 1 João 5,14 está escrito: "E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve." Isso significa que existe uma condição clara para que Deus ouça e atenda. Nosso pedido precisa estar alinhado com o que ele deseja. E aqui entra a pergunta mais importante de todas. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Muitos oram apenas com base na urgência do momento. Querem um emprego, querem cura, querem portas abertas, e isso não é errado. Deus se importa com cada detalhe da nossa vida, mas o erro está em orar exclusivamente com base no que queremos, sem sequer perguntar se aquilo está dentro da vontade do Pai. Quando oramos assim, corremos o risco de nos frustrar, não porque Deus não respondeu, mas porque Ele, como Pai amoroso, nos protegeu de algo que não era o melhor. O próprio Jesus nos ensinou o padrão. No Pai Nosso, Ele orou: "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade." Mateus 6,10. Essa frase deveria ser o centro da nossa vida de oração. Quando você diz, "Seja feita a tua vontade", você está dizendo, "Senhor, eu tenho um desejo, mas confio que o teu plano é melhor do que o meu." Isso exige fé e maturidade, mas é nesse ponto que a oração deixa de ser apenas um ato emocional e passa a ser um instrumento de transformação espiritual. Um exemplo marcante está na história de Paulo. Em 2 Coríntios 12, ele relata que orou 3 vezes para que Deus retirasse um espinho na carne, algo que o afligia profundamente. A resposta de Deus não foi sim nem não, mas uma direção clara: "A minha graça te basta." Paulo queria alívio, mas Deus queria revelar graça. O plano de Deus era mais profundo do que o pedido de Paulo. E porque Paulo estava disposto a alinhar sua vida com a vontade do Pai, ele pôde experimentar algo muito maior do que a solução de um problema. Ele experimentou poder.
em meio à fraqueza. Quando oramos alinhados com a vontade de Deus, a paz já é uma resposta. Mesmo que a situação ainda não tenha mudado, a certeza de que estamos no centro da vontade do Pai nos fortalece, nos consola, nos sustenta. E essa paz é um sinal claro de que estamos no caminho certo. Mas como descobrir qual é a vontade de Deus? A resposta começa pela palavra. A Bíblia revela o caráter de Deus, seus princípios e promessas. Quanto mais você conhece as Escrituras, mais discernimento terá para saber se seus pedidos estão alinhados com o coração de Deus. Além disso, o Espírito Santo nos guia em oração. Romanos 8:27 afirma que ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Ou seja, não estamos sozinhos nesse processo. O próprio Espírito nos ajuda a orar do jeito certo. É importante também considerar: aquilo que você está pedindo aproxima você de Deus ou te afasta dele? Edifica a sua fé ou apenas alimenta o seu ego? Beneficia somente você ou tem o poder de impactar outras vidas? Essas perguntas ajudam a revelar se o pedido está de acordo com a vontade do Pai. Em resumo, alinhar o pedido à vontade de Deus não é abrir mão de sonhar, é sonhar com Ele. É dizer: Senhor, este é o desejo do meu coração, mas se o teu plano for diferente, eu aceito, confio e continuo. E essa atitude de rendição não é sinal de fraqueza, mas de intimidade. Se existe um elemento indispensável na oração que agrada a Deus, é a fé. E não estamos falando de fé genérica, como aquele sentimento de que vai dar certo, mas de uma fé verdadeira, fundamentada em quem Deus é, e não apenas no que Ele pode fazer. Hebreus 11:6 é categórico. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Isso significa que por mais que nossas palavras sejam bonitas ou que nossas necessidades sejam urgentes, sem fé, não há conexão espiritual verdadeira. Muita gente ora, mas não crê. Fala com Deus, mas em seu íntimo duvida se Ele realmente vai agir. Isso é mais comum do que se imagina. Oramos pedindo cura, mas já estamos fazendo planos para conviver com a doença. Oramos por restauração, mas no fundo achamos que já está tudo perdido. Essa divisão interna mina o poder da oração. Tiago 1:6-7 adverte: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A fé que move o coração divino é uma fé que se posiciona, que acredita mesmo sem ver, que continua orando mesmo quando não há sinal de resposta. Um grande exemplo disso é a mulher do fluxo de sangue, relatada em Marcos 5:25-34. Ela sofria havia 12 anos. Já havia gastado tudo com médicos e não tinha obtido cura, mas ao ouvir falar de Jesus, ela creu que apenas tocar na orla da roupa dele seria suficiente. E foi. Sua fé foi prática. Ela não ficou esperando, ela agiu. Jesus não disse: a tua oração te curou. Ele disse: a tua fé te salvou. A fé, nesse caso, não foi apenas o que a levou a orar, foi o que a impulsionou a agir com convicção. Isso é fundamental. Fé não é sentimento, é posicionamento espiritual. Quando cremos, oramos com segurança. Quando cremos, esperamos com confiança. Quando cremos, não exigimos. Confiamos no tempo e na forma como Deus vai agir. Outro exemplo forte é o do centurião romano, Mateus 8:5-13. Ele se aproximou de Jesus pedindo a cura de seu servo, mas demonstrou tanta fé que disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Jesus ficou admirado e disse que nem mesmo em Israel tinha encontrado uma fé como aquela. O resultado?
O milagre aconteceu ali mesmo, à distância. A fé daquele homem moveu o coração de Deus. Essa fé que impressiona o céu é simples, mas profunda. Ela não exige sinais antes de crer. Ela não condiciona a confiança à resposta que quer receber. Ela apenas descansa na certeza de que Deus sabe, Deus vê e Deus pode. E é isso que o Pai procura. Um coração que crê mesmo em meio à escuridão. Você já parou para pensar como anda sua fé quando ora? Está confiando de verdade ou apenas torcendo para que algo aconteça? A oração sem fé é apenas discurso, mas a oração cheia de fé, ainda que feita em silêncio, ainda que cheia de lágrimas, tem peso eterno. Ela toca o coração de Deus porque revela dependência genuína. A fé também sustenta quando a resposta demora. Não é difícil crer no começo. O desafio é permanecer crendo quando o tempo passa e nada muda. É nesse ponto que muitos desistem. Mas os que perseveram em fé são os que colhem os frutos. Hebreus 10, 35 e 36 diz: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Se você está orando por algo e já quase perdeu a esperança, peça a Deus não apenas a resposta, mas peça fé. Fé para continuar crendo, mesmo sem sinais. Fé para descansar, mesmo quando tudo diz o contrário. Porque a fé não muda apenas as circunstâncias, ela muda você. Orar por algo durante dias, semanas ou até anos e não ver absolutamente nenhum sinal de mudança pode ser extremamente desgastante. Para muitos, esse é o ponto de ruptura. Eles pensam, se Deus ainda não respondeu, é porque não vai responder. E com o tempo, o coração se fecha, a esperança se apaga e a fé vai sendo substituída por frustração. Mas a Bíblia nos ensina justamente o contrário. Perseverar na oração é prova de maturidade espiritual. Perseverança não é insistência vazia, é convicção de que, mesmo quando os olhos não veem, Deus está agindo. Jesus foi claro ao dizer em Lucas 18:1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele sabia que o maior desafio da oração não é começar, mas continuar. Manter a fé viva quando os dias parecem iguais, quando a resposta não chega, quando o tempo passa e a ansiedade cresce. Nessa parábola, ele fala sobre uma viúva que buscava justiça diante de um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Mas, por causa da insistência da viúva, o juiz atendeu ao pedido dela. E Jesus conclui com uma pergunta poderosa. Porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Lucas 18:7. Essa pergunta revela algo profundo. O tempo de Deus não é o nosso, mas a fidelidade dele é constante. E mesmo que pareça demorado, ele não ignora os que perseveram em oração. Há promessas que não foram esquecidas. Há respostas sendo preparadas. Mas só os que continuam orando, mesmo sem ver, estarão prontos quando elas se manifestarem. Um exemplo marcante de perseverança está na vida de Elias. Em 1 Reis 18, depois de orar para que Deus enviasse chuva sobre Israel, Elias manda seu servo subir o monte 7 vezes para ver se havia sinal no céu. Durante 6 vezes, o servo volta dizendo: não há nada. Mas Elias não desiste. Ele ora de novo. E na 7ª vez, o servo vê uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Era o sinal. A chuva viria. Mas e se Elias tivesse parado na 5ª ou 6ª vez? Talvez não tivesse visto a resposta. Deus está olhando não apenas o que você pede, mas como você permanece enquanto espera. Ele está treinando sua confiança, está moldando seu caráter, está fortalecendo sua fé.
Perseverar nesse contexto não é sobre merecer a resposta, é sobre estar preparado para recebê-la. Mas a perseverança precisa ser acompanhada de confiança e não de desespero. Muita gente continua orando, mas com o coração murmurando. Diz que confia, mas já está amargurada por dentro. Isso não é perseverança. É sobrevivência emocional. A perseverança bíblica é diferente. É uma decisão diária de confiar, mesmo quando tudo parece parado. É orar no silêncio, crer na ausência de sinais, adorar sem garantias. Essa perseverança transforma a oração em algo mais profundo. Não é mais apenas um pedido, é um estilo de vida. Você aprende a depender de Deus todos os dias. Aprende a caminhar com Ele, mesmo sem respostas. Aprende que, em vez de correr atrás de sinais, é melhor correr para os braços do Pai. Se você tem orado há muito tempo por algo e ainda não viu mudança, talvez a mensagem de Deus para você hoje seja: continue. Pode ser que a resposta esteja mais próxima do que você imagina. Ou pode ser que no processo de esperar, você esteja sendo preparado para algo ainda maior. Não pare no meio do caminho. Não desista porque está demorando. Deus nunca se atrasa. Ele age com precisão, com propósito e com amor. Persevere, porque os céus se movem por aqueles que continuam mesmo quando tudo parece igual. Muita gente acredita que orar é suficiente por si só, que basta dobrar os joelhos, dizer as palavras certas e depois apenas esperar que Deus faça tudo. Mas a fé verdadeira não é apenas dita, ela é vivida. Pedir ajuda a Deus exige muito mais do que palavras sinceras. Exige atitudes que confirmem que você realmente crê naquilo que está pedindo. A oração sem ação pode até parecer espiritual, mas frequentemente é apenas uma forma disfarçada de passividade. Tiago 2,17 já nos alerta. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso vale para a oração. Orar por uma porta aberta, mas recusar-se a bater nas portas disponíveis, é um tipo de fé incompleta. Orar por um novo tempo, mas manter os mesmos hábitos do tempo antigo, é contraditório. Se você pede por cura, mas continua alimentando tudo aquilo que adoece seu corpo ou sua alma, está realmente crendo na resposta? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que pediram a Deus, mas também se levantaram e agiram em fé. Neemias, por exemplo, é um dos casos mais claros. Quando soube da destruição dos muros de Jerusalém, ele chorou, orou e jejuou por dias. Neemias 1:4. Mas não parou aí. Depois de orar, ele se apresentou diante do rei com um plano, uma proposta e coragem. Ele pediu permissão, fez cálculos, organizou pessoas e foi à luta. Deus estava com ele, mas Neemias também fez a sua parte. Outro exemplo é da mulher sunamita, que recebeu do profeta Eliseu a promessa de que teria um filho, dos Reis 4. Mais tarde, quando o menino morreu repentinamente, ela não entrou em desespero. Ela agiu. Subiu até o quarto do profeta, deitou o menino na cama dele, fechou a porta, selou a fé com atitudes e foi atrás do homem de Deus. Em nenhum momento ela contradisse o que cria com palavras negativas. Ela disse ao marido: tudo vai bem. E o milagre aconteceu. Não porque ela apenas pediu, mas porque agiu de acordo com sua fé. É aqui que muitas orações travam. As palavras são sinceras, mas as atitudes são contrárias. A pessoa pede sabedoria, mas continua tomando decisões impulsivas. Pede direção, mas nunca abre a Bíblia. Pede restauração no casamento, mas não muda suas atitudes dentro de casa. Pede que Deus cuide dos filhos, mas não intercede por eles nem dá exemplo. Fica claro que, sem ação, o pedido perde força espiritual. E você? O que tem feito enquanto espera a resposta de Deus? Está apenas pedindo ou está vivendo de forma coerente com a resposta que deseja?
Lembre-se, orar não é uma forma de se livrar da responsabilidade. É uma forma de se conectar com Deus para receber direção e depois seguir essa direção com passos firmes. Oração é o ponto de partida, mas não pode ser o ponto final. É no dia a dia, nas escolhas, na forma como você lida com o processo, que sua fé se torna visível. E essa fé visível é muitas vezes a ponte que Deus usa para derramar a resposta. Também é importante dizer que ações não são um jeito de forçar Deus a agir. Não se trata de tentar merecer a bênção. Trata-se de demonstrar que você confia, que você crê e que está disposto a caminhar na mesma direção daquilo que ora. Como está escrito em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, se você tem clamado por mudança, pergunte-se: minhas atitudes estão cooperando com aquilo que eu estou pedindo a Deus? Ou estou apenas esperando que Ele faça tudo, enquanto eu me mantenho parado, confortável, sem transformação? Pedir com ações é o tipo de fé que toca o céu. É dizer, eu creio com a boca e com os pés. É orar por uma resposta e caminhar como se ela já estivesse a caminho. Uma das verdades mais libertadoras da vida cristã é que não estamos sozinhos nem quando oramos. Há momentos em que as palavras fogem, a mente se confunde e o coração não sabe mais o que dizer. Nessas horas, muitos pensam que falharam na fé, que a oração não serviu, ou que Deus não os entende. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. Quando nem sabemos mais como orar, o Espírito Santo ora conosco e por nós. Romanos 8:26 declara: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa passagem revela duas coisas importantes. Primeiro, que não saber orar é uma fraqueza comum, até mesmo entre os mais fiéis. Segundo, que o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, entra na oração junto conosco. Ou seja, quando o nosso entendimento acaba, a intercessão do Espírito começa. Esse agir do Espírito é tão profundo que ele intercede com gemidos inexprimíveis, algo que vai além da linguagem humana. É espiritual, é íntimo, é sobrenatural. É como se o Espírito colocasse em palavras aquilo que a nossa alma não consegue expressar. E mais do que isso, ele ora segundo a vontade de Deus. Romanos 8:27. Isso significa que o Espírito Santo nunca ora fora daquilo que Deus quer realizar. Ou seja, ele nos ajuda a pedir da forma certa, mesmo quando não temos clareza sobre o que exatamente pedir. Muitas pessoas desistem de orar por não saberem o que dizer. Sentem que suas orações são repetitivas, confusas ou fracas. Mas o problema não está em como a oração começa. O problema está em não permitir que o Espírito conduza a oração. Quando você abre seu coração e diz: Espírito Santo, me ajuda a orar, você está convidando a presença dele para assumir o controle. E ele assume. Ele guia os pensamentos, revela motivações, acende a fé e alinha o seu clamor com o coração do Pai. Foi assim que muitos personagens bíblicos conseguiram orar com eficácia. Davi, por exemplo, muitas vezes começava seus salmos em angústia, mas terminava em adoração. Isso não foi apenas uma mudança emocional, era o mover do Espírito no meio da oração, mudando o foco do desespero para a confiança. Além disso, é o Espírito Santo quem nos lembra das promessas de Deus enquanto oramos. Ele traz à memória aquilo que Jesus ensinou, João 14:26. Ele nos faz orar com base na palavra e não apenas em sentimentos. Isso muda tudo. Quando você ora guiado pelo Espírito, sua oração tem base sólida. Não é construída sobre o que você deseja, mas sobre o que Deus já declarou.
Outra função essencial do Espírito na oração é nos dar discernimento espiritual. Às vezes, oramos por uma coisa, mas o verdadeiro problema está em outra área. O Espírito nos revela isso. Ele nos mostra que, em vez de orar por portas abertas, precisamos orar por sabedoria. Que, em vez de pedir força para vencer, precisamos pedir cura interior. Ele vai direto à raiz, e é por isso que a oração no Espírito transforma vidas. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso desenvolver sensibilidade espiritual. Não adianta querer ser guiado pelo Espírito se você não o conhece, se não cultiva comunhão com Ele. E essa comunhão não nasce em um dia. Ela se constrói em silêncio, leitura da palavra, tempo de adoração e entrega contínua. É um relacionamento, não uma técnica. Se você está se sentindo fraco, confuso ou cansado de orar sempre as mesmas coisas, não desista. Diga: Espírito Santo, ora comigo. Faça dessa frase uma prática diária. Ele está pronto para ensinar você a orar com clareza, profundidade e poder. Ele é o ajudador, o conselheiro, o intercessor. E ele habita em você. Pedir com a ajuda do Espírito é pedir com sabedoria, é pedir com verdade. E, acima de tudo, é pedir com garantia de que sua oração está sendo apresentada diante do Pai de forma perfeita, ainda que sua boca mal consiga dizer o que sente. Uma das situações mais frustrantes na vida cristã é quando oramos, esperamos, clamamos, e quando finalmente a resposta vem, ela não é aquilo que imaginávamos. Deus respondeu, mas não do jeito que pedimos. E aí surge uma sensação estranha. Será que ele me ouviu mesmo? Será que não entendi errado? Nesses momentos, muitos se decepcionam com Deus como se ele tivesse falhado. Mas a verdade é que nem toda resposta vem como esperamos. E isso não significa que Deus errou. Significa que ele sabe mais do que nós. Deus é soberano. Isso não é apenas uma doutrina, é uma realidade prática. Ele enxerga o todo, enquanto nós só vemos o agora. Ele conhece os resultados de caminhos que para nós parecem bons, mas que podem nos afastar do propósito. Por isso, quando ele responde de forma diferente, não está negando amor, está exercendo sabedoria. Um exemplo marcante disso está em 2 Coríntios 12, na experiência do apóstolo Paulo. Ele orou 3 vezes para que Deus tirasse um espinho na carne, algo que o incomodava profundamente, possivelmente uma enfermidade ou fraqueza física. Era um pedido legítimo de alguém fiel que vivia para o reino. Mesmo assim, a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não apenas aceitou, como declarou: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele entendeu que Deus não retirou o problema porque estava usando aquele problema para revelar algo maior. Isso nos ensina que a oração não é uma troca. Eu oro, Deus faz o que pedi, mas um relacionamento de confiança. É confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando parece que não está fazendo nada. E quando a resposta é diferente do que pedimos, temos 2 escolhas. Ou resistimos, questionando, ou descansamos, crendo. Outro exemplo está em Jesus. No Getsêmani, ele pediu que, se fosse possível, o cálice da cruz fosse afastado. Mas ele concluiu: contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E Deus não afastou o cálice. A cruz veio, mas com ela veio também a salvação de toda a humanidade. Ou seja, a resposta foi diferente e infinitamente maior. Às vezes, Deus responde com silêncio para ensinar espera. Outras vezes, responde com direção, mas não com alívio. E há momentos em que ele muda completamente o rumo da nossa oração, porque sabe que estamos pedindo algo que não vai nos levar ao destino certo.
Nesses casos, o não de Deus pode ser um sim para algo muito melhor. Mas aqui está o ponto central. Quando confiamos em quem Deus é, aceitamos até aquilo que não entendemos. Isso é fé madura. É o tipo de fé que continua adorando, mesmo quando não recebe o que quer. É o tipo de fé que diz: Senhor, eu preferia de outro jeito, mas confio que o teu jeito é o melhor. Se você tem enfrentado uma resposta diferente da que esperava, ou se ainda está tentando entender por que Deus não fez como você pediu, talvez seja a hora de mudar a pergunta. Em vez de dizer, por que não foi como eu queria, diga, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Essa mudança de postura transforma a dor em crescimento e a frustração em intimidade com Deus. Lembre-se, Deus nunca responde errado. Ele nunca se atrasa. E Ele nunca age fora do amor. Mesmo quando diz não, Ele está cuidando. Mesmo quando muda o plano, Ele está te protegendo. A resposta de Deus pode ser diferente, mas ela sempre será perfeita. Depois de tudo que foi dito sobre fé, perseverança, humildade, dependência do Espírito e alinhamento com a vontade de Deus, há uma recompensa silenciosa, mas poderosa, que toma conta do coração de quem aprendeu a orar da forma certa. A paz. E não qualquer paz, mas a paz que a Bíblia chama de que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Essa paz não vem porque tudo deu certo. Ela não depende de circunstâncias, nem de respostas imediatas. Ela vem porque, quando você aprende a orar segundo o coração de Deus, você deixa de carregar o peso do controle. Você entrega, confia, descansa. E é nesse lugar que a paz se estabelece, quando você entende que não precisa mais convencer Deus de nada, porque agora está caminhando com Ele. Paulo nos ensina esse segredo em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O versículo não promete que todos os pedidos serão respondidos como desejamos, mas garante que a paz virá após a oração feita com entrega e gratidão. Essa paz é sinal de que a oração cumpriu seu maior propósito, nos aproximar de Deus e não apenas das respostas. Quando oramos da maneira certa, não ficamos mais ansiosos, porque mesmo sem ver a resposta, sabemos em quem confiamos. Mesmo sem ter tudo o que pedimos, temos a presença daquele que sabe o que é melhor para nós. A paz de quem aprendeu a orar certo também é perceptível nas atitudes. É a paz que faz a pessoa continuar sorrindo, mesmo em meio à luta. É o que sustenta o coração quando a tempestade ainda não cessou. É o que impede o desespero, mesmo diante da espera. Essa paz é como um escudo. Ela guarda o coração da amargura, da dúvida, da pressa, porque o coração está firmado em Deus e não naquilo que Ele pode dar. Um bom exemplo disso é Abacuque. No final de seu livro, ele declara algo extraordinário. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Ele não disse isso depois de receber uma bênção. Ele disse isso antes, enquanto ainda estava no meio da escassez. Porque a confiança dele não estava na resposta, mas no Deus que responde. A paz de quem ora certo também tem poder de inspirar os outros. Quem está em paz não precisa convencer ninguém. A própria presença transmite segurança, equilíbrio, fé viva. E essa paz se torna uma das maiores provas de que Deus está operando, mesmo quando ninguém vê. Portanto, se você chegou até aqui buscando uma resposta de Deus, talvez Ele esteja te oferecendo algo ainda mais profundo.
paz para o processo, paz para caminhar, para esperar, para viver cada dia com a certeza de que você está sendo ouvido e cuidado. Não há oração certa que não gere paz, e não há paz mais profunda do que a que vem de um coração rendido. Se você aprendeu a pedir com fé, com humildade, com perseverança e com obediência, então descanse. Deus ouviu. E mais do que isso, Ele já está agindo. Agora eu quero ouvir você. Deixe aqui nos comentários qual foi o trecho dessa mensagem que mais tocou o seu coração. Em que área da sua vida você mais precisa alinhar seus pedidos com a vontade de Deus? Sua experiência pode edificar a vida de outras pessoas que vão passar por aqui. Este espaço é de comunhão, não de perfeição. Compartilhe com sinceridade. Toda semana temos conteúdos como esse que vão fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais de Deus. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que o Senhor te abençoe poderosamente.